Assunto de geografia, vamos acabar logo com esse. Com Ô, o clima. professor, Oi, você já parou pra pensar quando o senhor grava o áudio da aula e disponibiliza para nós, o senhor tá fazendo um podcast? tô ligado, tô ligado. O senhor é foda, professor. Pois bem, gente, então. Ô, professor, Oi, não tem como entrar mais cedo porque minha irmã pediu pra eu levar ela num lugar pra ir pra feira. fique de Aí boa, ela trazer por causa disso. fique de boa, parceiro. Não tem problema não. Então vamos lá. Próximo assunto de geografia, vamos ver se a gente acaba logo com a geografia física. É, e como é que eu posso dizer? Porque eu prefiro mais a geografia humana, a geografia econômica, né? Geografia física é uma coisa que eu não sou muito, Tô não ligado, professor, tô ligado. afinidade nem gosto, né? Mas a gente tem que ver porque é importante, né? Mas vamos ver se a gente acelera para ver se a gente consegue acabar logo agora, por exemplo, nessa segunda unidade. Se bem que o assunto de hoje é um assunto para mim mais fácil, né? Não sei, talvez para vocês também seja, que é as condições meteorológicas e climas da Terra. Até porque, gente, como a gente sabe, né? Ainda mais nos tempos de frio que a gente está passando, né? E frio de baiano é 20 graus, 25, que para curitibano, para pessoal que mora no hemisfério norte, é besteira, né? Então, assim, o clima é uma coisa que talvez seja o assunto mais falado dos últimos dias para a gente, né? Para o Brasil todo, né? Porque o Brasil está no inverno e esse inverno parece estar bastante rigoroso, né? Ah, Pessoas- professor, eu Hum, não sei que, assim, eu sou uma pessoa muito frienta, então qualquer uhum. coisinha eu confio. Pois Entende? bem. Então, acho que é um assunto, talvez seja o assunto mais presente em nossas vidas, né? Que a gente mais sente, né? Mas vamos lá, então. O que é esse frio que a gente sente tanto? O que é esse calor que a gente sente tanto, né? Ô, professor, esse Oi. negócio aí, tipo assim, ele vai, da pessoa sentir mais frio e sentir menos calor. É um negócio, acho que é meteorológico que fala, ou é tipo, é um negócio do corpo mesmo da pessoa? Ó, esse frio individual que cada pessoa sente, aí eu acho que. Não sei, não sei se tem. Aí é mais para biologia, né? Condições, né? Existia uma lenda que quem era mais gordinho sentiria menos frio, porque tem mais tecido adiposo, mas não sei se isso é conversa. Acho que não sei se é correto, não. Acho que depende muito Ah, também. eu acho que é conversa, hein, professor? Eu acho que depende também muito do local que a gente está também, né? Porque, assim, para quem já é mais acostumado com frio, logo não vai sentir tanto quando a temperatura é baixa. Quem não é acostumado sente mais, né? Assim, mas é coisa também que o corpo se adapta, né? Então, acho que não sei se é algo, assim, muito decisivo, assim, ou que tem a ver a questão, porque um corpo é mais preparado que o outro, não sei, Entendi. né? Mas, assim, para definir o clima e a temperatura, ou seja, né? É, o termômetro lá bate 18, 20, 25, 30. Você vê que, por exemplo, aqui que a gente está passando frio no Canadá, tá chegando à beira dos 50 graus, né? Lá no hemisfério norte, gente morrendo por causa do calor, né? Só que o calor lá é diferente do nosso. O nosso calor aqui ele é mais úmido, né? E o calor lá é mais seco, então é pior, né? Mas isso é outra história, né? Não vamos adentrar Ô, muito professor, nisso. não é o contrário, não? Hã? Não é o contrário, não, porque aqui a Bahia é seca, professor. Mas aí você está falando da seca, que essa seca que você está falando, também tem a questão de vegetação. O seco que eu estou falando aqui é da umidade atmosférica. Ah, Que tá, aqui é entendi, mais entendi. quando o clima, por exemplo, então a palavra que a gente geralmente usa é abafado. O clima é mais abafado, porque é muita umidade no ar. Então, umidade não é seco, pelo contrário, né? Então, tipo, quando a gente fala porque o temperatura seca, é quando não tem umidade. Então é pior. O nosso clima aqui é quente, bem quente, mas só que é mais úmido, porque a gente tem bacias hidrográficas. O Brasil é uma das maiores potências hídricas do mundo. O Brasil tem um litoral imenso, né? E aí tem uma ajuda que aqui seja mais abafado. Então tem lugar lá no hemisfério norte que na época do verão eles nem tem muitos rios próximos
e também não tem o mar próximo, então fica bastante seco. Fora que lá também, quando no verão, acho que a radiação solar é maior, né? A gente é mais meieiro. Então, ela é mais seco, não seco também de vegetação, mas também da umidade não ter, né? Porque os fatores meteorológicos, ou que definem o clima e a temperatura, depende de vários fatores, como a própria temperatura, ou seja, o nível de aquecimento da Terra, ou seja, o quanto de bate de sol em uma determinada porção da Terra. E aí, interessante é o seguinte, que não é só o sol batendo, mas é o sol batendo e o quanto a superfície está refletindo esse calor. E aí, então, esse calor ou essa falta de calor depende do nível de radiação solar e do quanto é refletida essa radiação solar e esse reflexo spray, né? Então, esse é um fator, temperatura. Dois, pressão atmosférica, né? E essa pressão atmosférica é a que influencia os ventos, né? E esses ventos também são importantes para definir uma temperatura, né? Vocês vão ver lá no livro didático, tem três tipos de vento: a brisa maria, a brisa terrestre e a brisa do vale, né? E, Professor, oi, é brisa Maria ou brisa Marinha? falei Maria, né? Mas é marinha, de mar, É, né? Não, é porque eu não sei se eu escutei errado, entendeu? Não, foi eu que falei errado. Márcio, tem como Ah, ter um beleza. clima frio sem ter umidade nenhuma no ar? oi? Tem como ter um clima frio sem ter umidade nenhuma no ar? Tipo, o vento seco, mas a temperatura baixa. Tem, dependendo do nível de radiação solar, né? Mas geralmente, Ô, professor, oi. se por exemplo assim, se acontece de a gente acabar não tendo sol, né? O que é ocasional em outras coisas, etc, etc. Mas aí o frio ele poderia ser seco? Se não tem sol, não tem sol. Você está falando se não tem sol, né? É, se não tem sol. Se não tem sol, é frio. Não tem nem o que discutir. Porque o principal Hum. fator para a definição da temperatura é o sol, é a radiação do sol. Por isso que, pegando a Ô, pergunta de. professor, Ah, por que que existe gelo seco e o gelo ah, normal? isso eu não sei responder, não. Peraí, mas Mas é tipo assim, biologia. o gelo seco, No manual, ele pode ocorrer, por exemplo, sem, como é que fala? Sem ação humana, naturalmente? Não sei. Não sei. é, no manual do mundo tem, ele faz com o gás CO2, que é o gás carbônico. Ah, acho que é uma coisa No difícil. manual do mundo até tem, Química, né? falando como é feito. Eu não sei. Tá, continua aí a aula, professor. Pois bem, gente. Então, mas pegando a pergunta de Márcio, né, falando sobre a questão de não ter se pode ser frio sem ter umidade. Olha, eu acho que o fator, como eu disse anteriormente, o fator principal para definir o clima é o nível de radiação solar, né? Mas assim, as massas de ar, as massas de ar fria, né, os ventos, eles são também importantes para definir a temperatura, né? Eu acho que eu não sei responder, mas acho que, tipo, como a radiação solar é o principal, acho que quando não tem muita radiação solar, é claro que a temperatura baixa é essa série de fatores. Mas, por exemplo, se não tem radiação solar, esse é o principal fator para ficar frio, né? Não é à toa que o frio, as estações de ano são definidas pelo a nível de radiação solar que naquele momento determinada parte do planeta está recebendo, né? Mas eu acho que, tipo, não tem. Eu acho, isso aí é achismo, viu? Porque eu não domino. Não tem uma área que fala assim, ó, tá sendo frio só porque não tá batendo sol. Acho que geralmente as condições meteorológicas é por essa série de fatores, né? É, o nível de radiação solar, é, as massas de ar, as velocidade a velocidade a quantidade de vento que está batendo, a umidade no ar,
a quantidade de nuvens, a chuva, a neve, né? Então, é tudo isso que forma a temperatura, o nível de meteorológico de um determinado local, né? Acho que não existe, tipo, tá frio aqui só porque não tá batendo o sol, né? Marcel chegou aí, tá feliz, Palmeiras ganhou ontem, meu São Paulo é que tá essa desgraça, né? Mas não é o assunto da aula. Então é isso, gente. Resumindo, são esses vários fatores que definem o padrão meteorológico de um determinado local. A temperatura, que é definida pelo nível de aquecimento da Terra, né? O quanto está batendo de sol ou não, né? E aí, tem dois fatores importantes para definir a característica da temperatura de um determinado local. É a temperatura média e a amplitude térmica. A temperatura média é o que? Você pega um dia, aí você vai verificando lá no que eles chamam de. Eu esqueci o nome. No termômetro, né? Vamos falar o nosso tradicional, termômetro. Aí ele vai vendo lá. Tá dando 30, 32, 31, 30. Aí a média, aí no final do dia, qual foi a média do dia? Aí faz o cálculo lá, quantas vezes foi medido, dividido pela soma dos resultados, aí vê lá. A média hoje foi 30, 31, 32, 33. A amplitude é a diferença entre a temperatura mais baixa e a temperatura mais alta. Esses são fatores importantes para você definir, por exemplo, a características do clima de um local, né? Definir estações chuvosas, estações secas, né? E a gente vai discutir mais à frente o quanto isso é importante saber. Porque, por exemplo, a gente está na discussão hoje no país sobre a diminuição do nível dos reservatórios, né? E essa diminuição ocorre por diferentes fatores. Um deles, né, eles sempre gostam de definir como mais importante, mas não é só ele. É a seca, né? É o quanto está chovendo ou quanto não está chovendo. Mas também tem outros fatores para a diminuição do nível e a possibilidade de problemas com o fornecimento de energia, né? E aí um deles é a falta de preparo que o governo teve em uma determinada situação, né? Mas enfim, isso é só para a gente perceber o quanto é importante a gente definir a temperatura, definir qual é o padrão de temperatura que um local tem durante um período e tudo mais, tá? É termômetro mesmo, né, gente? Eu estou complicando as coisas. Mas tem outro termo aqui que eu não conhecia. Meu Deus. Quadro sinótico. Olha aqui, gente. Eu não sei se você vai dar para ver aí, quem tiver com o livro. Né? Quadro sinótico é esse aqui. Geralmente, hoje em dia, o celular, o celular ele já vem com um gadget informando a temperatura que você tá, né? E aí tem lá, 7 da manhã, tal, né? 8, 9, 10. Aí ali eles pegam todas aquelas medições, aí tem a temperatura média. A amplitude em cima vai estar mínima de tal, máxima de tal. A própria moça da previsão do tempo fala, né? Em Pirá, máxima de 30, mínima de 25, né? E isso é importante para a gente definir qual é o clima do local, né? E tudo mais. Igor. Como é que é o nome do negócio que você tinha falado aí? Calendário o quê? Quadro sinótico. Quadro sinótico. O que significa sinótico, professor? Boa pergunta. Eu sei que o quadro sinótico é esse quadro aqui que Mostra a temperatura. mostra a temperatura. Agora, o que significa sinótico, eu não sei. Tá, pode continuar. Acho que é resumido, estou vendo aqui. É algo relativo a resumo. Né? Pois bem, gente, então vamos lá. Já vimos que esses são os principais fatores que definem o clima e o tempo de um local, né? Temperatura, ou seja, quanto que bate de sol ou não, a pressão atmosférica, ou seja, o quanto tem de pressão do ar
no local que você está, né, a pressão de oxigênio e tudo mais, e isso define, por exemplo, a orientação dos ventos, e o vento é um fator determinante para a definição meteorológica de local. Umidade atmosférica, nuvens e precipitações. Umidade atmosférica, como a gente viu, é o quanto que tem de água no ar, né? E isso depende muito se é próximo a um rio, próximo a um mar, né? E aí tanto o mar como o rio, ele vai lá fazendo subir gotículas mínimas de água na atmosfera, e isso acaba influenciando bastante, né, na condição meteorológica de um local. Geralmente, por exemplo, quando está muito úmido um local, você pode esperar que daqui a um tempo a nuvem vai atingir o chamado ponto de saturação, que é o quê? O quanto ela pode, né, digamos assim, suportar de umidade ali, né, que sobe, e aí que vai subindo, a gente vai sentindo mais abafado. Nossa, tá abafado, tá abafado. Aí a água que tá ocupando a atmosfera vai subindo até chegar nas nuvens, atingir um ponto de saturação e provocar chuva, e em alguns locais mais frios, a neve e o granizo. Não é isso? Então, só para deixar demarcado, essas são as brisas, ou seja, os ventos que por meio da pressão atmosférica se movem para lá e para cá e acabam sendo fundamentais para a definição da meteorologia de um local. Existem três. Professor, Oi. essas brisas aí são as mesmas que o maconheiro sente? Não, não, não. Essa é uma coisa, é outra. Qual que é, professor? Hã? Qual que é a brisa que o maconheiro sente? A brisa é o efeito da droga, né? Tá, continua aí, professor. Brisa marítima é o vento que sopra de dia, do mar para a terra. Durante o dia, a terra aquece mais rapidamente, originando em terras baixas pressões e no mar altas pressões. Assim, gente, só para resumir, há toda um balé do vento, né? Que ele sai do mar, vai para a superfície, da superfície ele bate nas zonas mais altas ele sobe, promove o resfriamento do ar, porque é um ar que vem da água, né? Então, isso é importante, a gente vai ver mais para frente, de o quanto o nível de, a quantidade de rio, de água, de terra, a proximidade, a distância do litoral, isso é fundamental para a definição da meteorológica de um local também, coisa que a gente às vezes até esquece, né? Para quem tiver mais curiosidade, você pode me procurar aí, acho que, né? Esses diferentes tipos de brisa que são fundamentais para a definição da temperatura. Aí também tem os tipos de nuvens, né? São três tipos de nuvens: acúmulos, estratos e as cirros. As cirros geralmente é as mais altas e são mais retinhas, são mais rasas, né? O estratos, essas que mais parecem com essas medianas, essas, né? Que mais parecem com, como é que fala assim, como eu vou dizer? São as medianas que mais parecem assim aquele algodão doce e tal, né? E também esse tipo de nuvem também influencia na precipitação de chuva e tudo mais, né? São três tipos de chuva, né? A chuva conectiva, né? É aquela que é promovida pelo encontro de massas de ar e fria. As chuvas frontais, né? Também promovidas por massas de ar que possuem diferenças, né? E as chuvas orográficas, que são bastante influenciadas pela altitude. Então, geralmente, as chuvas orográficas, elas ocorrem em locais, por influência de locais mais altos, né? Porque locais mais altos possuem um ar mais frio e ela acaba sendo fundamental para provocar esse tipo de chuva, né? Repetindo, chuva conectiva, né? Provocada, né? Eu acabei confundindo. A chuva convectiva, ela é provocada
pela massa de ar quente, a chuva frontal, provocada pelo encontro de massas de ar frio e quente. E a chuva orográfica é a influência maior do nível de altitude, né? Geralmente ela é provocada muito por conta da altitude do local onde ocorre, né? Tempo e clima, qual é a diferença, né? Existe uma diferença entre o termo tempo e o tempo clima. O tempo é aquilo que você está sentindo agora, né? Então, como é que está o tempo? Pergunta o apresentador para a moça do tempo, né? Que já se chama moça do tempo, né? A apresentadora, né? A condição do tempo é a condição deste exato momento, que pode estar frio, pode estar quente, pode estar chovendo, pode estar nevando, né? É o estado momentâneo de uma passada da atmosfera, né? Pode ser estar frio, calor, está chovendo, não está chovendo, entre outras coisas, né? Já o clima é o padrão meteorológico de um determinado local em um período relativamente extenso, né? Então, por exemplo, a gente vive em um país tropical, já diria a música, que é bastante quente. Porém, isso não significa que em determinados momentos, em determinados períodos, e muito definido por causa das estações do ano, e essas estações bastante influenciadas, como a gente viu anteriormente, pelo nível de radiação solar, né? Então, apesar da gente viver em um país que é reconhecido como um país quente, um país que faz calor, um país que o frio não é tão intenso, a gente tem períodos em que há uma diminuição da temperatura, períodos em que chove bastante, né? Mas quando você pega os padrões durante o ano todo, você tem diferenças comparando com outros locais, porque nesses outros locais há diferença de nível de chuva, distância ou não do continente, proximidades com os trópicos ou não, baixas latitudes, altas latitudes, nível de radiação solar. Então, são inúmeros fatores que explicam o clima, né? Só que o clima, ele é aquele definido a longo prazo. O tempo é aquele que você está sentindo neste exato momento. Então, por exemplo, a gente vive num clima, eu não sei se Pirataí está ali entre o semiárido e o tropical, né? Litorâneo e tal, mas esse tem um determinado tipo de padrão ao longo do ano. Mas neste momento você está sentindo frio, ou você está sentindo calor, né? É importante, às vezes a gente se perde nessa diferença entre tempo e clima. Tempo é esse momentâneo que você está sentindo agora. Clima são os padrões meteorológicos que determinado local acusa ao longo de um período, seja uma estação, seja um ano, e por aí vai, né? É muito importante a definição de clima e temperatura para a vida humana. Como é que você, por exemplo, promove uma plantação, né? Se você não tem informações acerca do clima e das condições meteorológicas dos próximos meses, para ver se essa plantação vai vingar ou não. Então, para você fazer uma plantação, você tem que ter certeza, por exemplo, que vai chover o suficiente, né, para que essa terra fique fértil e para que a plantação possa nascer e ser cultivada sem nenhum empecilho. Não é à toa que, por exemplo, no Nordeste brasileiro, há todo um questionamento acerca das secas e uma preocupação, por exemplo, em se fazer barragens, açudes e presas, porque sabe que o nível de chuva aqui é mais escasso que os outros locais. Porém, é sempre importante ressaltar que problemas com falta de água, falta de irrigação, né, com seca, e os problemas humanos que a seca promove, não é só por conta das condições meteorológicas, mas também por a falta de preparo do ser humano, a falta até de vontade, vamos dizer assim, por parte, por exemplo, dos órgãos públicos em se resguardar ao ponto de evitar os problemas que a seca promove. Por isso que é importante você ter todo esse trabalho de definição, de medição, de quando vai chover, quando vai nevar, quando não vai. Por exemplo, a gente sabe que a gente que não sofre com a neve,
talvez a gente não saiba, mas as pessoas que estão em locais que nevam bastante têm uma série de transtornos por conta disso. Nos Estados Unidos, não sei se foi esse ano ou foi no ano passado, foi no ano passado, né? Porque foi no ano passado. A neve provocou queda de energia, né? E aí, queda de energia, por quê? Porque as pessoas estavam ligando tanto o chuveiro quente, o aquecimento, que o sistema de energia em um determinado local dos Estados Unidos não aguentou. Aí houve um blackout, nesse blackout não teve mais o aquecimento. Muita gente passou a ter que se improvisar com aquecimento de fogueira, né? E daquelas lareiras dentro de casa que você coloca assim dentro, né? Muitas pessoas acabaram morrendo a notícias por causa do gás inalado por essas lareiras, para você ter uma ideia. Então, por causa de um inverno mais rigoroso do que o costume em um determinado local. E isso muito por causa das mudanças dos fatores climáticos que estão ocorrendo nos últimos anos e que está sendo alertado pelos profissionais da área, né? Então, é muito importante você ter uma certa, claro que você sempre não vai acertar, mas um certo prognóstico acerca da temperatura do seu local, né? Por essa série de fatores que complicam ou até facilitam a vida do ser humano. Hoje em dia, a gente sabe, e a gente já viu também em aulas anteriores a importância da comunicação via satélite, que de como os satélites trabalham, a gente sabe que hoje em dia essa definição de temperatura, essa definição do clima, né, está sendo muito mais precisa que antes, muito por conta também dessas informações agora que são coletadas via satélite e de todo o avanço da informática que o mundo conheceu nos últimos 30 anos, né? Isso não quer dizer que as pessoas que são especialistas em climatologia, né, é, possam, às vezes, consultar e confiar na sabedoria popular. Provavelmente alguns de vocês já ouviram pessoas falando assim: olha, quando as formigas elas começam a se movimentar, né? Isso é sinal de chuva. Ou de quando o sapo aparece, assim, aí o pessoal que tem medo de sapo começa a ficar desesperado, mas para quem precisa da chuva ali para ter uma colheita melhor, né? É bom que o sapo apareça, né? Entre outros tantos, a gente que fala até alguma dor específica que ela sente na junta, né? Tem gente que fala, porque eu tô sentindo uma dor aqui no ciático, isso aqui não vai chover, né? Tem gente que acha que é bobagem, mas os próprios cientistas, climatologistas, né? Eles também ouvem a sabedoria popular para a definição da temperatura, né? Márcio também já ouviu. Você tem algum outro tipo de experiência aí, Márcio? Além dessas que eu já relatei aqui? Que eles chamam de experiência, né? Eu lembro que tinha um galo que mudava de cor quando ia chover. Como é que é, Thiago? Um galinho de enfeite que mudava de cor. Galinho? Nunca viu? Ele mudava de cor quando ia chover. Ah, não, nunca vi, não. Né? Mas é um E galho que ele fica assim na parte de cima, é tipo um aparelhozinho, né? tipo, ele é um enfeite. Ele ficava azul, é porque ele é feito com sal, se eu não me engano. Tipo, pintado assim. Ah, Só muda de entendi. cor. É, aí. Eu não sabia, tá vendo aí? Pois é. Então você vê que, tipo, não é só a questão da tecnologia que pode ajudar a definir a temperatura ou os níveis de precipitação de chuva de determinado local, né? Também tem as chamadas experiências, né? E às vezes até coisas que a gente que são cientificamente comprovadas com o fato de às vezes como ficar muito abafado, né? Tem gente que já fala assim, porra, tá abafado hoje, né? Nem instante chove. E às vezes é dito certo, né? Fora assim, quando o clima fica mais, né, fechado, as nuvens ficam mais escuras, né? A cigarra, isso, perfeito, exatamente. Quando a cigarra canta, é sinal que não vai chover, tem tudo isso, tem tudo isso. A natureza, né? Quando a gente não tinha
satélites, ou até outras coisas analógicas como barômetro, né? Era isso que o ser humano confiava para saber se podia plantar, se não podia plantar, né? Fora coisas como, para quem é católico, né? No dia 19, se não me engano, 19 de março, que é dia de São José, quando não chove, isso é muito forte no Nordeste. Quando não chove no dia de São José, é sinal que vai ser seco. Quando chove, é sinal que vai ser bom para chuva, né? E às vezes a gente acha que isso é crendice, mas assim, os próprios. Essa aí eu também não sabia. Ó. Quando um gato lambe a cara, é sinal que vai chover. Porra, essa eu não sabia. Aí, tá vendo aí? E às vezes a gente acha que é bobagem, né? Mas não é. Os próprios cientistas climatologistas utilizam essas crendices, pesquisam essas crendices, essas questões aí, essa sabedoria popular para definir temperatura, para saber que vai chover ou não. Existem os profetas da chuva, principalmente no Nordeste, que é esses que, por causa desses avisos que a natureza dá, eles vão lá e falam, olha, vai chover, não vai ser bom, esse ano vai ser bom, esse ano vai ser ruim, né? E deve ser valorizados, né? Isso é mais ou menos aquele negócio que a gente já discutiu sobre o encontro do senso comum com a ciência. É quase como se a ciência confirme, tipo, você tem o senso comum, a ciência vai lá e confirma ou não, por meio de pesquisa, experimento. E no caso desses profetas da chuva, a ciência sempre provou que isso tem algum sentido o que eles falam, né? Bem, já é 8h46, então a gente pode deixar a definição dos climas para as próximas aulas. A gente tem mais algumas coisas para falar, mas a gente pode deixar para as próximas aulas, porque são coisas que tem mais alguns detalhes para cumprir, né? Para falar, né? É uma coisa mais detalhada. Então, não daria tempo da gente fazer isso hoje. Tá bom? Deixa eu só ver aqui quem chegou e quem não chegou depois. Vamos lá. Não teve Felipe, Maciel. Que só, viu? Felipe Maciel mesmo. O pessoal tá meio devagar esses dias. Então, galera, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até amanhã com Sociologia. Valeu, galera. Valeu, professor. Abraço. Valeu.